Olá, gente, olá, olá. Boa tarde. Para quem vê depois, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque as aulas são sempre assim, as lives. Mas para quem tá aqui comigo ao vivo, boa tarde. Mais um encontrinho nosso aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Daniele. Ai, gente, tem os nomes aqui que eu não sei. Escola Espírito da Luz Divina. Oi, Carlinha. Oi, gente. Boa tarde. Jane. Vamos entrando aí, vamos bater um papo, Lucy. Boa tarde. Vamos bater um papo sobre baralho cigano, gente. Vamos lá animar um pouquinho essa tarde. Estava muito paradinha, né? Vamos dar uma animadinha. Boa tarde, Carlinha, sua linda. Boa tarde, vamos lá. Dá uma animadinha na tarde. Hoje eu resolvi fazer uma live assim, sem avisar antes, sem... Só fazer. Então coloquei agora há pouquinho um aviso. Quem entrar, entrou. Quem quiser ver depois, vê. Vai ficar gravado, não tem problema nenhum, como sempre. Mas eu queria só bater um papinho aqui com vocês, né? Pra gente não ficar, já tem alguns dias aí que eu não entrei ao vivo com vocês. É sempre legal aí essa troca que a gente faz. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Carlinha? Jane, tá me ouvindo? Lucy? Vocês estão me ouvindo? Põe aí pra mim, vocês estão me ouvindo. Põe aí pra mim. Vamos lá, Miriam, boa tarde, querida. Vocês estão me ouvindo? Quero só saber se vocês estão me ouvindo pra eu seguir aqui. Estão me ouvindo? Olá. Ah, tá bom então, já me responderam. Ah, ótimo, estão me ouvindo, muito bem. Olha, eu acho que todo mundo que tá aqui já me conhece, né? Pra quem não me conhece, eu sou Heloísa Santana, sou professora de baralho cigano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, tragam aí suas perguntas. Isso aqui não é uma live de tiragem de carta, tá? Pra quem entrou aí esperando... Obrigada, Lúcia, obrigada. Pra quem entrou aí esperando, né, de repente que eu vá tirar cartas aqui, quem me conhece já sabe que não é assim que eu trabalho, né, eu trabalho ensinando. Então, não que eu não faça tiragem de cartas, não que eu não seja cartomante, eu sou. Mas o meu papel aqui com vocês é ajudar vocês a fazerem isso, tá legal? Então eu tô aqui para ensinar vocês, para passar alguns pulos do gato, né? Passar algumas informações, a gente trocar informações, trocar ideias aqui, responder algumas perguntas que de vez em quando, né? De vez em sempre... me fazem muitas perguntas, então eu tô aqui para isso, tá legal, gente? Então, pessoal, não vem atrás de tiragem de carta, que não é isso aqui, nosso intuito não é isso, é tirar dúvidas, tá bom? Eu queria falar, oi Milena, olá, Noelle, sejam muito bem-vindos. Então, olha só, vai ficar aberto para vocês tirarem suas dúvidas. Eu vou responder qualquer dúvida que vocês tiverem, é claro, que tiver dentro do meu alcance, né? O meu curso é sobre escola europeia, não é sobre escola brasileira. Então eu queria que vocês entendessem um pouquinho que existe essa diferença da escola brasileira e da escola europeia. A escola europeia, ela trouxe o significado, ela trouxe a simbologia lá das cartas, lá do início lá da história, né? Porque o baralho cigano, na verdade, ele não foi difundido pelos ciganos. Eu falo isso, quer dizer, ele não foi criado pelos ciganos. Eu falo isso toda hora, tá? Então... hoje até uma aluna colocou lá no grupo a história das cartas, que não tem a ver com baralho cigano, né? Mas aí as pessoas acabam misturando, né? Tarô, baralho cigano, que veio lá do Egito. Só vou deixar claro uma coisa, né? O Lenormand... Carlinha, já vou te responder. Vou deixar que já vou voltar. O Lenormand, né? Que é o baralho cigano. O nome do baralho cigano é Petit Lenormand. Ele veio, né, da Europa, ele veio da Alemanha, tá legal? Então, não é o baralho cigano,
ele tem a sua estrutura alemã, tá? Então existe sim a escola brasileira, porque ele foi trazido para o Brasil, mas ele tem as suas raízes na Europa, tá legal? Então existe uma grande diferença entre a escola brasileira e a escola europeia. Não que o Petit Lenormand não seja baralho cigano, não que... Só que o que acontece são as diferenças nas leituras, tá? Por exemplo, a carta 36 do baralho cigano, que é a carta da cruz. Pra gente da escola europeia, quem segue a escola europeia sabe que a cruz, ela não fala de vitórias, ela vai falar de vitórias na escola brasileira, tá? A cruz pra gente, ela vai falar de sofrimento. Os trevos na escola brasileira fala de paus e pedras. O urso é uma carta negativa na escola brasileira, na escola europeia ele é neutro, tá? Então existem algumas diferenças. Eu tô tocando nisso porque muita gente me pergunta isso, muita gente fica em dúvida, principalmente na carta do urso, tá? Que é uma carta negativa na escola brasileira. Muita gente fica com essa diferença, com essa dúvida. Então, o que eu posso falar pra vocês? Gente, olha só. Quando você estiver começando, eu já saí, né, distribuindo assim, né, gente? Não dei nem tempinho pra vocês respirarem, já saí falando. Tem dia que a gente tá assim, né? Tá bom, hoje eu tô assim. Se eu estiver indo muito rápido, pede pra eu parar um pouquinho que eu paro, mas vamos lá. De qualquer coisa, depois assiste lá que vai ficar gravado também, não tem problema nenhum, tá bom? Olá, Rosinda, Gabriel, quem é? Garcia Ferreira. Beijinhos pra vocês. Deixa eu continuar aqui pra eu não perder o fio. Então, o que eu digo pra vocês? Olha só, quando vocês estiverem, quem tá começando, quem tá aprendendo agora, primeiro, né, se você não conhece as duas escolas, tenta entender um pouquinho as duas escolas. Ah, se não der e você já for para uma escola direto, como se você vier pro meu curso, por exemplo. O meu curso é a escola europeia, tá? Tradicional alemã. Tudo bem que eu não sigo 100% tradicional, porque a gente acaba fazendo algumas adaptações ao longo do tempo, né? Então, nada acaba sendo tradicional. Você vai se adaptando, você vai fazendo algumas adaptações. Oi, Eduardo, boa tarde, querido. Priscila, Ana Torres, boa tarde. Vamos chegando todo mundo aí, vamos chegando. Eu vou falando, mas depois pode vir a gravação. Vamos chegando aí pra gente começar a esquentar esse negócio. Então, o que eu digo pra vocês? Quem começou agora cru, tenta entender uma escola, depois tenta entender a outra. Ou então dá uma olhadinha em uma, em outra e vê no que você se encaixa mais, o que chama mais sua atenção. Eu, quando comecei, pela escola brasileira. E aí teve um tempo, aí eu comecei a ver a escola europeia. E aí teve um tempo que eu falei assim, não vou seguir nada. Vou seguir nenhuma escola. O que se encaixar, eu vou. Tá? Não é importante. Oi, Ana. Beijinhos pra você. Não é importante seguir uma escola. Eu vou seguir a minha intuição. Então, eu comecei assim, só que o que acontece? Eu comecei pela escola brasileira, a escola europeia começou a fazer muito sentido para mim, né? Porque, como eu falei, a escola europeia, ela traz a base, ela traz a simbologia, você começa a entender muita coisa quando você começa a estudar pela escola europeia. E aí, eu comecei a me interessar, né, pela escola europeia. E aí as coisas foram se encaixando pra mim, fazendo um sentido diferente. E aí eu vi que não dá, gente, só se você souber muito, que quando você já estiver lá na frente, por exemplo, todo mundo tem que estudar para sempre, tá? Não vou falar que eu sou a dona do saber, do Lenormand, do baralho cigano, não sou. Mas vou dizer que hoje eu teria condições de
não usar uma escola nem outra e fazer uma adaptação como eu fazia lá antigamente. Só que eu não quero mais, tá? Eu sigo a escola europeia, é ela que faz sentido para mim e é nela que eu acho o rumo da situação, o rumo da história. Então, quem está começando agora, segue uma linha de estudos. Por quê? Para você não se confundir, para você não ir ali pensando, olha só, você vai pensar no trevo na escola europeia, você vai ver que ele é sorte. Quando você pensar no trevo na escola brasileira, você vai ver que ele é tropeço, né? Ele é obstáculos. Então, para você não ficar em dúvida, segue uma escola só, tá legal? Então, essa era a primeira dúvida aí que as pessoas toda hora estão me perguntando sobre essa diferença da escola brasileira, escola europeia, qual a escola que segue, por que não pode ficar sem seguir nenhuma escola. Gente, vocês escolham, façam as escolhas de vocês, tá? Eu só tô falando como experiência minha, experiência própria, que é mais fácil quando você segue uma escola, tá legal? Todas duas vão acertar, porque o baralho, as cartas, elas acertam sempre, todas duas. Só que você que vai ter que se adaptar à escola, tá? Vamos lá que eu tô vendo que tem algumas dúvidas aqui. Oi, Lene! Boa tarde, querida Bianca. Boa tarde, Elizabeth, Lígia. Boa tarde, Cleiton. Deixa eu ver aqui que eu vi que tinha uma dúvida aqui. Gente, ó, pode deixar a dúvida que vocês quiserem. Se eu puder responder, eu vou responder, tá legal? Vamos lá, vamos conversar. Estamos conversando um pouquinho aqui sobre baralho cigano. É gostoso, né? Conversar um pouquinho sobre baralho cigano. Vamos lá. Vamos lá, que eu vi que tem dúvida aqui. A tiragem de 3 cartas, a Carla tá perguntando. A tiragem de 3 cartas, a pergunta sim ou não? A carta que prevalece é a carta do meio? Sim, Carlinha. A carta que prevalece numa pergunta de sim ou não, eu sempre falo assim, olha só. Quando você vai fazer uma pergunta de sim ou não, você precisa tirar um monte de carta. Principalmente se você está começando. 3 cartinhas já basta. 3, 5 cartas. Mas procura tirar um número ímpar de cartas. Que tenha uma carta central, tá? Que aí, se você tirar 3 cartas, a carta central vai ser a carta número 2, né? Se você tirar 5 cartas, a carta central também vai ser a número 3, tá? Então, olha só, se você tirou 5 cartinhas, a central vai responder. Se você tirou 3 cartinhas, a central vai responder. Ah, Elô, como que ela vai responder? Você vai olhar, primeiro de tudo, a polaridade das cartas, tá? Então, a polaridade da carta central vai responder. Elô, o que é polaridade? Polaridade é se a carta é positiva, se a carta é negativa ou se a carta é neutra, tá? Existe sim polaridade neutra, além da neutra positiva e negativa, existe neutra positiva e neutra negativa também. Tá legal? Além da neutra, ela pode ter uma tendência a ser neutra positiva ou ter uma tendência a ser neutra negativa. Então, quando você vai fazer uma pergunta de sim ou não, gente, se eu estiver indo muito rápido, pode me frear aí, tá? Quando eu vou fazer uma pergunta de sim ou não, o ideal é você tirar 3 cartas ou você tirar 5 cartas, mas que isso não precisa, tá legal? A não ser que você já tenha uma destreza, tudo, aí você vai tirar 7. Ah, eu quero colocar mais, e aí é depois. Mas 3 cartas respondem muito bem. E aí, respondendo aí a perguntinha da Carla, a carta central, a polaridade da carta central vai responder. Ah, Elô, você acabou de falar que existem cartas positiva, negativa e neutra. E se a carta central, a carta do meio, né? Você tirou 3 cartinhas, a carta do meio, ela é neutra. Quando a carta do meio é neutra, a carta que vem depois dela, ou seja, a carta que vem à esquerda dela vai influenciar, a direita dela vai influenciar, tá? Por quê? Vamos dizer assim, é porque tá espelhado. Eu tirei 3 cartas.
A carta do meio, ela me falou, ela me deu a resposta. Só que aí a carta do meio, ela é neutra. Qual é a carta que vai dar a resposta? A carta que vem depois dela, a carta que está na posição 3, tá? A carta que está na posição 3, a carta que vem à direita, ela sempre vai influenciar a carta que está à esquerda. Então, a carta da direita, se tiver polaridade negativa e a carta do meio tiver polaridade neutra, ela vai assumir a polaridade da carta que vem à direita, a próxima carta. Tá legal? Ah, Eloy, se a carta que vem à direita também for neutra, aí você vai lá na carta, na primeira cartinha, que é a carta que está à esquerda. Se essa cartinha for positiva, vamos dizer assim, e essas duas cartas forem neutras, possivelmente a resposta seja positiva, tá? Possivelmente, porque essa carta aqui, ela não vai influenciar essa aqui tanto quanto essa que vem depois, tá legal? Então, possivelmente, ela seja um sim. Aí, as cartas sempre, não tem sempre que dar resposta? Não, nem sempre, tá? Muitas das vezes, a resposta ainda não está, não é concreta ainda. Então, a carta não vai responder concreta, porque ela não tem aquela resposta concreta, tá legal? Então, pode ser um talvez, tá? Ah, mas a carta pode responder talvez? A carta pode responder talvez, tá legal? Respondi, Carlinha, a sua pergunta? Bota aí pra mim, bota aí pra mim. Vamos lá. Deixa eu ver que tem mais perguntinha aqui, peraí. Âncora também. Ah, tá. Eu tava falando lá das cartas da escola, né? Tem mais perguntinha. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Ah, obrigada, Lene! A Lene colocou aqui, quem entrar nesse curso pode acreditar, será o maior investimento de vocês. Professora Eloy é maravilhosa. Obrigada, querida! Obrigada, obrigada. Isso aí, gente. Como é que é? Tirei carta 1 e 9, 2 e 34, 3 e... não entendi. Não entendi. Gente, olha só. Foi, Carlinha? Tá ótimo, então. Olha só, eu não vou interpretar carta aqui não, gente. Não é isso, tá? Então, não vem, eu tirei carta tal e carta tal, como é que fica? Não, não é isso aqui que eu quero saber as dúvidas de vocês. Não é isso, não. Não tem dúvida, a gente vai falando mais um pouquinho. Eu e o meu copão de água. Deixa eu ver que horas tem aqui. 4h48, a gente entrou 4h30. Vamos fazer aqui mais um pouquinho. Você acha que com estudos os arquétipos bajufam? Não entendi. Numa tiragem de 5 cartas, leitura normal, a leitura é sempre feita da esquerda para a direita. Olha só, numa tiragem de 5 cartas, que eu falei agora há pouco. Quando você vai fazer uma pergunta de sim ou não, você tira 3 ou 5 cartas. O ideal, numa pergunta de sim ou não, é sempre que as cartas elas sejam em número ímpar. E aí, primeiro você vai ler a central, né, para responder sim ou não. E aí depois você vai pegar a que tá em seguida, né, da central, que tá do lado direito. E aí vai ver, depois você pega a que tá do lado esquerdo e vai ver também. Aí você vai ver só o sim ou não. Quando você for fazer uma interpretação, aí você vai da esquerda para a direita. Da mesma forma, quando a pergunta não é de sim ou não. Da mesma forma, quando a pergunta é uma pergunta descritiva, como você... como vai ser o futuro... como vai ser o meu relacionamento, como vai estar o meu relacionamento daqui a 6 meses. Isso não é uma pergunta de sim ou não, né? Aí você vai fazer uma narrativa, porque é uma pergunta descritiva. E aí você vai ler da esquerda para a direita, quadro a quadro, fazendo uma historinha,
tá? Facinho, você lê a primeira, lê a segunda, lê a terceira, lê a quarta. Então, o ideal, quando você vai fazer uma pergunta que não seja de sim ou não, que não seja uma pergunta objetiva, o ideal é que você tire um número par de cartas, começa da esquerda, da primeira cartinha, e vai contando uma história. Ah, Elô, mas eu só sei tirar 3 cartas. Não tem problema, pode tirar 3 cartas. Mas quando não for uma pergunta de sim ou não, você não começa pela carta central, você começa pela primeira carta que tá na esquerda, tá? E aí vem seguindo. Qual é aqui? Que a central é positiva, mas a da esquerda é meio negativa. Por isso a pergunta sobre as cartas, Elô. Então, se a central é positiva, Lúcia, mas a da esquerda é meio negativa, como é meio negativa? Ela é neutro negativa, é isso? Se a carta central é positiva, a resposta vai ser positiva, Lúcia, tá? A carta que vem depois, ela vai se influenciar e aí vai ser, né? Você vai ter que estudar, você vai ter que ver qual é a energia daquele jogo, tá? Mas a carta central, ela vai te dar a resposta, tá legal? E aí a carta que vem depois, se a carta central for positiva e a carta que vem depois for negativa, a resposta ainda vai ser positiva, tá? Pode ter uma consequência ruim, tá? Pode ser positiva, mas você vai ler a carta que vem depois, que ela vai te falar mais alguma coisa. Ai, que legal. Beijinho, Carlinha. Oi, Marcos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Acabaram as perguntas? Acabaram as perguntas? Não tem as perguntas? Vocês entenderam esse lance aí da combinação? Qual a função da primeira carta? Como assim, Lúcia? Na leitura, todas as cartas elas vão te responder, tá? A carta central, como eu falei, a polaridade dela ela vai responder sim ou não. A carta que vem depois influencia e a primeira carta ali, ela vai dar características, tá? Então, todas as cartas acabam falando em conjunto. A primeira, a segunda e a terceira. A diferença só que a carta central, ela vai responder a questão, na maioria das vezes. Ainda tem a pergunta da Ana lá em cima. Opa, deixa eu catar a pergunta da Ana lá em cima, então, que eu passei batida. Vamos lá, Ana. Os arquétipos ajudam? Olha só, Ana, no baralho cigano, a gente não trabalha com arquétipo, não, tá? Então, isso é mais pro tarô. Tá legal? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas no baralho cigano, os símbolos. No baralho cigano, a gente trabalha com os símbolos. Então, tá. É isso que eu tô respondendo agora, Lene. O tarô trabalha com os arquétipos, né? O baralho cigano, eu não vejo muito assim, não, tá? Pode ser que outra pessoa trabalhe assim. Eu não trabalho assim. Os símbolos ajudam. Eu não sei se você está fazendo essa ligação de símbolo com arquétipos, tá? Mas esse negócio de arquétipo vai mais pro tarô. Baralho cigano eu acho que ele não se encaixa tanto não, tá? Mas se você acha fácil estudar assim, tudo bem, eu que não trabalho assim. O que importa no baralho cigano é você estudar a simbologia das cartas. Como eu já falei, né? Você estudar da onde vem, da onde vem aquele símbolo, o que aquele símbolo quer falar, tá? Eu não sei se mais ou menos isso que você estava querendo saber, tá? Mas o baralho cigano a gente vai trabalhar sob símbolo, com símbolos. Carta oculta, fale um pouco da carta oculta. Vamos lá, o que é a carta oculta? Existem várias formas, várias técnicas de se chegar até a carta oculta. Ah, Elô, mas o que é a carta oculta? Boa tarde, Rafa. O que é a carta oculta? Qual é a função da carta oculta? Vamos lá. Primeiro que a carta oculta não é obrigatória, tá, gente? Tem gente que gosta de
falar da carta oculta, tem gente que gosta de tirar, né, saber da carta oculta, tem gente que se enrola na carta oculta. Então, se você não se sente à vontade trabalhando com carta oculta, não é obrigatório trabalhar com carta oculta, tá? A carta oculta, ela pode trazer ela pode te trazer um conselho, ela pode finalizar uma questão, ou ela pode sinalizar alguma coisa que você não esteja vendo ali naquela situação, tá? Então, a função da carta oculta é mais você que define, tá? Você vai lá tirar a carta oculta, e você já tem mais ou menos na sua cabeça o que aquela carta diz pra você. Na maioria das vezes, a carta oculta, ela vem com um conselho, tá? Ela vai te dando uma direção. Mas a carta oculta, ela não muda a situação. Por exemplo, a minha tiragem, eu fiz uma pergunta de sim ou não e saiu tudo negativo ou saiu tudo positivo. E a carta oculta saiu tudo positivo, minha resposta lá de sim ou não, saiu tudo, todas as cartas são positivas. E a carta oculta saiu negativa. Ela não está mudando a resposta. Não está mudando a resposta. Tem gente que fica com essa dúvida, né? Ah, todas as cartas saíram negativas e a carta oculta saiu positiva. Será que mudou a questão? Não, ela não muda a questão, tá? Ela pode estar ali te dando um conselho ou te mostrando algo a mais ali que você não tinha visto. Tá legal? E como é que eu faço? Como é que eu chego na carta oculta? Aí tem várias técnicas de chegar até a carta oculta. Você pode somar, saíram 3 cartas, você pode somar todas as 3 cartas. Deu um número maior do que 36, você pode somar um algarismo, né? Uma carta mais outra. Por exemplo, deu 55 o resultado. Aí você soma 5 mais 5, a sua carta oculta é a carta 10, tá? Mas tem outros, eu faço assim, mas tem outros meios também de você chegar até a carta oculta, tá? Mas esse é um meio bem facinho. Deu 3 cartas, por exemplo, ali. Saiu o buquê, que é a carta 9, saiu o cavaleiro, que é a carta 1, e saiu o navio, que é a carta 3. Final deu 13, né? Deu 13, então a sua carta oculta é 13. Como eu falei, se na soma das 3 cartas ultrapassarem 36, que é o número total de cartas, aí você soma um número com o outro. Tá certo? Respondi ou não era isso? A carta oculta é a soma das outras cartas? Então, Carlinha, é assim como eu falei agora, tá? Espero que tenha respondido. Deixa eu ver aqui que tem mais gente. Não existe carta invertida no Lenormand? Não, não existe carta invertida no Lenormand, tá? A gente não lê carta invertida no Lenormand. Caiu a carta, caiu invertida. Não, já não tem mesmo, né? Eu não jogo tarô, tá, gente? Então eu posso falar eu não me atrevo a falar de tarô, porque eu posso falar alguma asneira. Mas eu acho que no tarô tem ali a carta invertida mesmo, né? Quando ela cai invertida mesmo. No baralho cigano são todas as cartas, não tenho certeza. Do tarô, porque eu não jogo tarô, tá? Eu jogo baralho cigano. Lenormand. No Lenormand não tem carta invertida. Se ela caiu de cabeça para baixo, você ajeita e lê, tá bom? Vamos lá. Tem mais pergunta? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui em cima. Já respondi. Vamos lá, gente. Acabaram as perguntas. Boa noite. Boa noite pra você, né, Gisela de Portugal. Boa noite, querida. Pode falar um pouco sobre a colheita e corte da foice? Posso, Rafa. Posso sim. Olha... tem gente que lê, eu falo, né, que eu leio pela escola europeia alemã. Tradicionalmente, você tem que ler pela direção ali da carta.
eu sigo uma convenção, né, que algumas cartomantes fazem, e eu sigo também essa direção, que é essa convenção, que é a carta da foice, ela corta para a esquerda e ela colhe para a direita. Então, tudo que vem à esquerda da carta da foice, ela tá cortando. E tudo que vem à direita, ela tá colhendo. Tá legal? Quando você vê, você pode ver também numa linha de cartas, quando a foice corta a carta que vem à esquerda dela, o que resulta isso? Então, a carta seguinte é a colheita, quer dizer, a carta da foice, ela cortou o que estava à esquerda dela e o resultado foi o que saiu à direita dela, então é a colheita, tá? Então, ela corta para a esquerda e colhe para a direita. Isso é uma convenção que eu sigo e algumas cartomantes, alguns autores também seguem. Se você vai seguir alguns autores que falam a lâmina corta e o cabo colhe, aí você vai ter que ver no baralho qual é a direção que tá? E aí você não vai mais seguir isso, para a esquerda corta e para a direita colhe. Tá legal? Isso eu tô falando que existe essa convenção, que é para facilitar. Eu aconselho a vocês que sigam também, que é pra não ficar mudando, porque esse baralho é assim, esse baralho é assim, esse baralho a lâmina tá para esquerda, esse baralho a lâmina tá para direita. Então é melhor ele cortar para a esquerda e colher para a direita, tá? Então é assim que eu leio. Tá legal? Ajudou? Rafa, né? Oi, Gisélia. Não, eu entendi. Eu entendi que aí à noite aqui ainda é tarde. Tá ótimo. Boa noite pra você. Então, gente, vocês entenderam a diferença do corte da foice? Tá? O corte da foice, ela corta pra esquerda e ela... Então, é isso, Rafa. E colhe pra direita. Se você convencionar assim, você nunca vai se confundir. Convenciona que ela corta para um lado e ela colhe para o outro. Se você ficar, né, porque o lado da lâmina corta e o lado do cabo colhe, você pode fazer assim. Mas aí você vai ter que observar a diferença de uma carta para outra, tá? Se você pegar várias cartas de vários autores, você pode ter essa distinção aí do lado do cabo e o lado do corte, aí você vai ficar, vai se confundir, tá bom? É possível fazer uma leitura sem precisar de pôr a mesa real? Claro que sim, Carlinha. A Carla tá perguntando se é possível fazer uma leitura sem fazer com a mesa real, né? Com certeza, olha só. Você pode fazer perguntas rápidas, né? Linha de cartas. Existem também várias outras técnicas. Tem até muitas técnicas, né? Alguns cartomantes usam técnicas adaptadas do tarô, tá? Eu comecei usando, quando eu comecei a ler as cartas lá em 1900, lá vai bolinha, há 20 e tantos anos atrás, eu fazia minha leitura completa com a mandala astrológica, tá? É legal também você fazer, você não precisa ler as cartas sempre usando a mesa real. Você pode fazer pergunta rápida, né? De tiragem de 3 cartas, 5 cartas, respostinha ali de sim ou não. Você pode fazer, oi Marcelo, meu lindo. Você pode fazer perguntas rápidas, né? Assim, resposta de sim ou não. Você pode, eu faço um atendimento completo, só que o meu atendimento completo não é mesa real. Tem problema? Não tem problema. Você pode fazer um atendimento completo usando mandala astrológica. Tá legal? Não tem problema nenhum, que é um método completo de tiragens, que você pode, inclusive, usar as 36 cartas também na mandala astrológica. É só você colocar em cada casinha ali, você colocar 3 cartas. Tá legal? E aí você não usa a carta do meio, que é a selfie, né? E usa 3 cartas e vai seguir ali, vai dar as 36 cartas também. Ou você usa só uma, ou você usa só 2, como você se adapta melhor.
mas você pode, ou você pode também não fazer. É que é claro, para você fazer um jogo, né, oferecer para o cliente, para o consulente, um jogo completo, você vai precisar abrir uma mesa, tá? Então, essas linhas de cartas de 3, 5 cartas é uma resposta mais básica, tá? Você pode usar aí um bloco de 9, tá legal? Mas para você ler várias áreas da vida do consulente, aí se você não for abrir uma mesa real, eu te aconselho que abra pelo menos uma mandala astrológica, que é para o consulente ter, né, a visão de todas as áreas da vida dele. Oi, meu lindo, Oxalá te abençoe. Vamos lá. Fiquei um pouco confusa nessa aula. Qual aula, Lênia? Da mandala astrológica, é isso? Fala pra mim aí. A carta da torre geralmente é uma carta negativa. Você pode explicar um pouco a respeito dessa carta? Quem? Nina. Nina, a carta da torre pra gente não é negativa, não. Ela é neutra. Tá bom? Então, a carta da torre é uma carta neutra, ela não é negativa, não. Ela pode mostrar várias coisas, ela pode mostrar um isolamento, ela pode mostrar que alguém está querendo subir na vida, vai depender do contexto, tá? Mas ela fala muito de isolamento, a essência dela é isolamento, é você estar ali dentro da torre, seja por vontade própria ou não, tá? Mas ela vai falar ali de uma pessoa isolada, ela vai falar disso. Agora, ela pode falar de uma pessoa ambiciosa, a pessoa que quer subir lá no alto da torre, né? Como eu falei, não sei se você viu lá a aulinha do curso gratuito que eu coloquei lá, a imagem da torre, porque quem tá lá em cima tem uma visão privilegiada, então quem tá em cima da torre tem o poder, né? Então a torre não é negativa pra gente, a torre é neutra e ela pode ter esse sentido de ambição, ou ela pode ter esse sentido de uma pessoa isolada, de uma pessoa enclausurada, né? Uma pessoa ali presa dentro daquele limite ali daquelas paredes. Ela pode falar de tempo? Todas as cartas podem falar de tempo, tá? Todas as cartas podem falar de tempo. A torre, ela pode falar de alguma coisa que dura muito tempo, assim. O que ela vai falar de tempo é durabilidade, né? Como eu falei lá, o que tá dentro da torre ali tá protegido, né? Então, até na mesa real, quando a gente fala, né, quando a torre tá próxima, muito perto, né? Então, ela coloca pouco tempo de vida. Então, você vai olhar, a torre tem que estar longe para ter um tempo de vida de qualquer coisa maior, tá? Então, a torre, ela vai falar de tempo no sentido de coisas que duram muito, tá legal? Então, a torre é alguma coisa que tem muito tempo, é isso, mas todas as cartas podem falar de tempo, tá? A torre fala de tempo nesse sentido, ela fala de coisas que duram muito tempo, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta. Deixa eu ver aqui que tem mais pergunta, tem mais... Elô, sobre a lateralidade. Vamos lá. A lateralidade, né? É difícil falar assim lateralidade porque tem um sentido mais amplo, né? A carta, uma carta, ela tem uma função. Lá no começo, ela pode ter outra função lá no final, tá? Então, vamos dizer, vou dar como exemplo aqui, a carta da... Isso é uma questão de lateralidade, eu vou continuar, tá? Vamos colocar a carta da foice. A carta da foice, quando ela abre a mesa, quando ela abre uma linha de cartas, tudo depois dela é colheita. Quando ela fecha, é tudo corte. Quando ela começa a mesa real, aquela mesa é toda colheita. Quando ela tá na última carta da mesa real, ela vai falar que aquele período vai ser um período marcante, tá? Então, existe a lateralidade, que
aonde caminha, né? Para onde caminha a carta. E outra coisa é a influência. A carta que está à direita, ela vai influenciar lateralmente, né, a carta que vem à esquerda dela, sempre. Então, na lateralidade, sempre a carta que vem à direita influencia a carta que vem à esquerda, tá? Então, tem duas coisas. Tem esse sentido e tem a carta que inicia e a carta que finaliza a linha. Eu consegui explicar? É Guardião da Pátria. Não sei qual é o nome. Vamos lá. Consegui explicar para você, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá? Então, a diferença é essa. Você sempre vai ver a carta que vem à direita, ela sempre vai influenciar positiva ou negativamente a carta que vem à esquerda. Numa tiragem de 3 cartas, a terceira vai influenciar a segunda. Isso sempre a carta, ó, sempre a carta que tá aqui desse ladinho, ela vai, eu não sei se tá espelhado para vocês. Se você tirar 3 cartas, sempre a terceira carta vai influenciar a segunda. Se você tiver uma linha de 5 cartas, a carta número 5 vai influenciar a quarta vai influenciar a terceira vai influenciar a segunda e a segunda vai influenciar a primeira. Sempre, tá? Ela sempre vai influenciando da direita para a esquerda. A carta que está à direita sempre vai influenciar a carta que está à esquerda. E a segunda ou as duas? Não entendi. Ah, entendeu? Que bom. Guardião do planeta, não sei seu nome. Da pátria. Diana, a segunda ou as duas? As cartas, olha só. A carta que tá, eu tirei 5 cartas, deixa eu colocar assim. Eu tirei 5 cartas. A carta que tá aqui na posição 5 vai influenciar a carta que vem número 4. Aí essas aqui, elas já vão influenciar aqui. Essa aqui já vai influenciar aqui, essa aqui vai influenciar aqui. Numa linha de cartas, a gente tem lateralidade assim. Numa mesa real, além dessa lateralidade, que essa carta influencia essa influencia essa influencia essa influencia essa, na mesa real, a gente tem também... Oi, minha filha linda! Na mesa real, a gente, além de ter a lateralidade, a gente tem as cartas de cima que vão pesar, né? Tem a gravidade, que a carta que tá em cima vai pesar sobre a carta de baixo, tá? Quando é uma linha de cartas simples, só tem essa lateralidade, tá legal? Então, a lateralidade é isso aí, é essa carta que influencia essa que influencia essa que influencia essa que influencia essa e todas essas que influenciam essa. Na gravidade, todas que vêm em cima vão influenciar essa aqui, mas você só tem a gravidade no bloco de 9, na mesa real, na linha de cartas você só tem lateralidade. Na carta normal, a da direita confirma, é bem interessante. Na carta normal, a da direita confirma. Na carta normal, Eduardo. Como eu falei agora, né? Não sei se é isso que você está falando. Talvez você esteja falando da carta central. A carta central, ela vai dar, quando você está falando de uma linha de cartas, uma linha de perguntas. Será que é isso que você está falando? Uma linha de perguntas de 3 cartas, a carta central, ela vai dar a resposta. A carta da direita, né, no caso, ela vai confirmar se ela tiver a mesma polaridade da carta central, tá? Professora, sobre a mandala, na aula você fala sobre saúde em todas as cartas. Então, tem que descrever saúde em todas elas, não obrigatoriamente, tá bom? É Helene, né, que tá falando. Não
Não obrigatoriamente, tá, Lênia? Você não precisa ler saúde na carta, não, tá? Isso aí é só como lá eu coloco de uma forma completa para você saber tudo, né? Lá dentro do curso tem a mandala astrológica e eu coloco de uma forma completa para você saber tudo. Mas não é necessário, não, tá legal? É só para você saber mesmo, para você ter essa informação. Ah, Eduardo tá falando que eu leio baralho. Tá, você tá falando então das cartas tradicionais. Tá bom, é diferente. É isso que você tá falando? Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Boa tarde, Felipe. Ah, tá, entendi. São 5h15, ó. Mais 15 minutinhos só, 15 minutinhos. Já até passou. Eu ia entrar nessa live rapidinho e já foi bastante tempo. Então, tem uma diferença, que jogam 21, deve ser as cartas que jogam poker, né? Eu acho que é isso. Buraco que eu falo, porque eu só sei jogar buraco. São as cartas da cartomancia tradicional. É a carta da cartomancia tradicional, Eduardo. É diferente. Não se baseia no baralho cigano pelas cartas da cartomancia tradicional, porque é totalmente diferente, tá? Mesmo, até a leitura. As pessoas tendem a estudar o significado dos naipes na cartomancia tradicional e trazer isso para o Lenormand. Não façam isso que dá errado, tá? Eu uma vez, né, um dia eu já fiz essa confusão, mas eu aprendi estudando que não, isso que tem essa diferença, tá? Quando eu comecei a aprender a cartomancia tradicional, eu comecei a fazer essa confusão. Então, não façam essa confusão. As cartas da cartomancia tradicional, elas vêm da escola francesa. Você lê diferente os naipes, tá? Então, não pode fazer. São coisas totalmente diferentes. Tá bom, gente? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Olha aqui. Gostei de ver. Tô gostando de ver. O pessoal veio cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Como eu resolvi fazer essa live aqui, de repente, falei assim, não vai ter nada para eu responder. Eu ia entrar num assunto aqui que eu nem entrei no assunto, porque começou a vir um monte de pergunta. Ah, legal, desde os 21. Ah, legal, Eduardo. Legal. É muito bom, mas é diferente, tá? É bem diferente, não confunde com o Lenormand, tá? É bem diferente a cartomancia tradicional. Então, gente, tem mais alguma pergunta? Ah, vamos lá, Carlinha. Agora fiquei um pouco confusa. Se lemos da esquerda para a direita, como que as da direita prevalecem? Tá, olha só. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A carta da direita, ela vai influenciar, tá? A polaridade da carta da direita, a nuance, né? A nuance da leitura vai vir, a polaridade da carta que vem à direita, ela vai dar essa nuance, tá? Não que que isso modifique o seu jeito de ler. Você vai ler numa linha de cartas, você vai ler contando uma historinha da esquerda para a direita, tá? Mas quando você vai lá fazer como você vai fazer uma leitura completa, como você vai ler uma linha de cartas, quando você vai ler principalmente considerando ali a polaridade das cartas, a carta que vem à direita, ela vai influenciar positiva ou negativamente a carta que vem à esquerda. Mas isso não vai impedir que você leia da esquerda para a direita. Você vai contando uma historinha. Agora, como eu falei, se, por exemplo, você tem uma linha de cartas, a carta da esquerda, ela é neutra e a carta da direita, ela é positiva, a carta da direita, ela vai dar essa polaridade para a carta da esquerda, tá? Então, ela vai sempre influenciar. Então, a carta aqui, ela vai influenciar essa, ó.
essa carta aqui vai influenciar essa vai influenciar essa vai influenciar essa vai influenciar essa, tá? Espero que não esteja espelhando aí. Mas sempre a carta que vem da direita, ela vai influenciar a carta que vem à esquerda. Tá, Carlinha? Mas você vai fazer a sua leitura. Quando você for fazer uma leitura narrativa, quando você for fazer uma narrativa, você vai ler uma historinha, tá? Você vai ler uma historinha da esquerda para a direita. Agora, quando você for ler polaridade, a carta da direita, ela sempre vai influenciar a carta da esquerda. Tá legal? É que depende da energia e com o tempo a intuição vai aflorando, com certeza. Vai ficar gravado sim, Cisne, vai ficar gravado sim, tá? A gente vai acabar daqui a pouquinho, mas vai ficar gravado sim. Carlinha, eu consegui te explicar? Você conseguiu entender isso? A carta da direita, ela sempre vai influenciar a carta da esquerda, tá? Mas numa leitura de cartas, numa leitura de narrativa, você vai narrando uma historinha ali, carta a carta, tá legal? Então, ela vai influenciar com a sua polaridade. Lá dentro do curso vocês vão ver também que além da polaridade, você tem as cartas da flora, você tem as cartas da fauna, né? Que elas vão te dar nuances daquela carta, né? A gente sabe que tem, você vai aprofundando aí seu estudo, você vai aprofundando, mas isso que eu tô falando é o básico, tá? Você faz sua leitura da esquerda para a direita, mas quando você vai ler ali a polaridade, a carta da direita, ela vai influenciar sempre a carta da esquerda, tá? Deixa eu ver que horas tem. 5h22. 5h30 a gente vai terminar aqui, hein? Mais alguém tem pergunta, gente? Mais alguém tem pergunta? Encerramos as perguntas? Eu acho que encerramos a pergunta. Acho que eu não perdi nada também. Se eu perdi alguma pergunta, faz de novo, gente. Eu só leio cartas quando estou em dúvida de alguma coisa, mas eu sou muito intuitivo. Tá bom, Eduardo, cada um tem, né, o seu... de repente você não precisa, a carta é uma ferramenta, né? Uma ótima ferramenta, diga-se de passagem, né? Uma ótima ferramenta para você resolver algumas questões, para você tirar algumas dúvidas. Às vezes você está em dúvida em que caminho que você vai seguir. E aí você tira as cartas e ela com certeza vai te dar ali o caminho que você vai seguir. Se você souber ler as cartas, tá? Não pode ficar mais confuso. Isso até que eu queria falar aqui. Quando você vai abrir, né? Eu ia começar falando isso, comecei a falar uma coisa. Você quando vai abrir uma mesa para o seu consulente, ele não pode sair em dúvida, tá? Nem que você perca mais um pouquinho de tempo ali explicando ao seu consulente aquela tiragem, mas ele não pode sair com dúvida nenhuma, né? Então, você tem que saber como explicar, você tem que saber o que ele está perguntando, responder o que ele está perguntando. Você não pode vir, né, com as suas colocações que não tem nada a ver, né, com aquela pergunta. Então eu até ia falar isso com vocês. Quando vocês forem tirar as cartas para os consulentes de vocês, prestem atenção no que o consulente está perguntando, porque as cartas elas sempre vão dar uma direção. O consulente vai até você procurar uma direção. Então você não pode sair atropelando. Então preste atenção primeiro no que ele está te perguntando. Você não vai abrir a carta e já vai falar um monte de coisa, você não sabe nem se é aquilo que ele quer saber. Às vezes você vai deixar ele mais em dúvida do que ele tá? Então, gente, a importância maior é do consulente. Então, as cartas, ela é uma ótima ferramenta, né, de direcionamento, mas você precisa prestar atenção no seu consulente, tá? Vamos lá. Se eu determinar que uma casa será aspecto negativo e sair nela o sol, o que posso tirar disso? O sol negativado.
olha só, o Sol negativado, ele pode te queimar, ele pode te dar um excesso de energia. Ah, Carlinha, que linda, que bom que eu te respondi. Então, o Sol no negativo, pensa no Sol como uma bola de fogo, né? O fogo queima. Então, o negativo do Sol, ele pode trazer, ele pode te queimar, ele pode te dar muita energia, ele pode afetar o seu ego, tá? Então, olha só, numa pergunta você vai ver como vai ser o dia da pessoa. O Sol, saiu o Sol. Se você colocar ali o Sol no negativo, numa casa negativa, vamos falar assim, você criou um joguinho ali e colocou ele como negativo. Ele pode dizer para você tomar cuidado naquele dia, né? Que aquele dia pode ser aquele dia quentão, aquele dia de muita energia, que você, né, trabalha demais, principalmente se ele vier com chicote ali, tá? Então, olha, até com os peixes, os peixes é muito agitado, ele vai colocar aquele excesso de energia dos peixes, então pode dar aquela agitação, você pode ficar morrendo de cansaço no final do dia. Tá? Então, o Sol, num lado negativo, ele pode falar disso. Ele pode falar de ego, ele pode falar de excesso de energia, tá? Ele pode aí trazer uma coisa assim, ele pode queimar. Né? Vamos lá. Tá bom? Respondi. Quem foi que perguntou? Foi Rafa, né? Foi Rafa. Respondi, né? Gente, 5h26, estamos acabando. 5h30 a gente vai acabar por aqui. Oi, Dani, querida. Saudade de você, lindona. Oi, João. Olha só, quem tá entrando agora, eu vou encerrar. De nada, querida. Vou encerrar agora. 5h30. Eu vou tentar fazer esses encontros aqui mais frequentes, tá, gente? É que a minha vida é uma correria danada, mas eu quero, assim, estar mais aqui em contato com vocês. Eu gosto muito desse contato, né? Muito legal essa troca aqui que a gente tem de informações. E isso aqui não é uma aula não, gente. Isso aqui é só um bate-papo, né? A gente tá batendo papo aí, trocando informações. Eu falo pra caramba, mas a gente tá aqui trocando informações. Espero... que bom, Diana, que você tá gostando do curso. Que bom. Cheio de aluno meu aqui, lindos, queridos. Mas, gente, olha, espero que esse nosso encontro aqui tenha sido proveitoso para vocês. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, pode falar que eu ainda respondo uma perguntinha, Cisney também. Obrigada, gente. Obrigada. O pessoal que entrou nessa turma agora, que passou. Espero quem não entrou, né? Que quem não tem entrado nessa turma agora, que passou, que entre na próxima, hein, gente? Tô esperando vocês na próxima turma. Mas eu vou tentar fazer mais vezes esses encontrinhos aqui pra gente, tá? Então, gente, olha só. O que é importante? Importante é... Estude, gente, estude. O importante é estudar, o importante é conhecer as cartas, o importante é se identificar com as cartas, o importante é você estar sempre com esse contato, tá? Porque o baralho cigano é estudo, eu falo isso toda hora. Não adianta, ninguém vai aprender baralho cigano por osmose, ninguém vai aprender baralho cigano num cursinho, né, de uma semana. Eu ajudo, mas não dá pra aprender. Você aprende até, você vai jogar, seja aquele cursinho de uma semana que eu fiz, você já pode sair ali treinando, fazendo suas tiragens. Mas não é algo profundo, você precisa se aprofundar. Sempre aprendendo algo novo, isso aí, meu querido. Quem não entrou tem que se preparar para a próxima turma. Isso aí, Diana, obrigada. É isso, gente. Quem não entrou, vai esperando. Daqui a pouco a gente abre de novo. Vai aí acompanhando. Daqui a pouco a gente abre de novo. Olha, vou ter que encerrar aqui. Nila, né? Nila entrou agora, mas entrou no finalzinho. Não tem problema, não se preocupe. Essa live vai ficar gravada. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, que tenha sido proveitoso para vocês, né?
Como é que é, João? Eu sou muito eloquente. Obrigada, obrigada, obrigada. Ô, gente. Então, olha só. Priscila, que entrou agora. Nila, olha só. Vai ficar gravada, tá? Beijos, beijos, Jana. Então, olha, eu vou encerrar essa live aqui. Espero que tenha sido proveitoso. Ficamos uma horinha aqui, ó. Passou muito rápido, né, gente? Nossa, muito rápido. Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Gisélia, como é que é? É tão bom o encontro destes. Aprendemos muito. Estudo todos os dias e treino sempre. Adoro o curso. Está sendo um divisor de águas para mim. Gratidão. Ah, gratidão também, Gisélia. Gratidão. Gente, amo vocês. Espero ter feito aqui, ter ajudado um pouquinho aí a tirar as dúvidas de vocês. Vão guardando. Eu vou colocar uma caixinha de dúvidas para vocês irem me fazendo aí, que aí no próximo encontro, semana que vem eu vou fazer um encontro. Por enquanto, eu prometo para vocês um encontro desse por semana, tá? Semana que vem a gente tem de novo. Mas vai deixando as perguntas de vocês nas caixinhas, que eu vou aí, na medida do possível, eu vou respondendo o que eu puder. Tá legal, gente? Olha, um beijo grande pra vocês. Vamos ficar aqui, vamos encerrar aqui. No próximo encontro a gente vai estar junto de novo. Prometo avisar com antecedência. A live vai ficar gravada. Depois vocês assistam aí, tirem as dúvidas de vocês. Ficou com dúvida? Deixa lá na caixinha que eu vou colocar. E vamos estar sempre junto, ó. Um grande beijo para vocês. Mais um recadinho. Quem não entrou nessa turma do curso agora, se prepara, gente. Na próxima turma vocês entram. Tá legal? Um beijo. Volta sim, Carlinha. Volta sim, ó. Tchau, tchau para vocês.